Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a excelentíssima deputada Marta Rocha a aproveitar que ela ainda está aqui sob o nosso comando para fazer a leitura da ata da sessão anterior e desde já deixar claro aqui que ficarei com saudade. Não teve sessão anterior? Ah, tem que falar mesmo assim. Que doideira, hein, Marquinhos? Perdão. Vê aí. A ata reflete com exatidão o ocorrido na segunda sessão preparatória de instalação da terceira sessão legislativa, que iniciada às 15h10, foi encerrada às 16h29. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Quem chamou aí que eu vi primeiro? Deputado Alexandre Knoploch. Presidente Rodrigo Bacelar, esse microfone já foi mais alto. Presidente Rodrigo Bacelar, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Primeiro, presidente, parabenizar mais uma vez a sua vitória expressiva, histórica, e aproveitando essa vitória, que talvez não vai existir novamente no estado do Rio de Janeiro, pedir a liderança do senhor sobre o devido tema. Hoje foi divulgado, nos últimos 4 dias, nós tivemos 800 veículos roubados no estado do Rio de Janeiro. 800 veículos. Fiz um comparativo com a cidade do México, nos últimos 4 dias, e foram 200 veículos lá, aqui 800. Presidente, não há dúvida que o governo tenta, de alguma forma, suprimir o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Todavia, há de se mostrar o seguinte: a DPF, claro que é um problema, mas esses 800 roubos foram no asfalto, não existe a DPF no asfalto. O secretário Vitor Santos disse que essa informação, inclusive, já era sabido pelas polícias que poderia ter uma possível retaliação. Não sei se houve o planejamento. O que eu quero dizer com isso, presidente? E aí eu peço a sua liderança para que essa casa consiga, de fato, fazer algo que não compete ao Executivo. Veja, por que a Polícia Militar, diferente da Polícia Federal e das Forças Armadas, usam seus policiais para atos administrativos? P1, P4, P5, policiais que poderiam estar nas ruas e estão dentro fazendo atos administrativos, fazendo parte publicitária, parte de marketing da Polícia Militar, Instagrams e tudo mais, quando poderiam estar nas ruas. O rancho, a gente tem policiais fazendo comida, quando poderiam também estar nas ruas. Mas ainda um tema que ninguém cita. Foi aprovada nessa casa uma lei, se eu não me engano, de autoria do antigo presidente, deputado André Siciliano, que 50% das vagas deveriam ser das mulheres. E nada contra as mulheres, muito pelo contrário. Mas nós sabemos que há uma dificuldade, muitas vezes, de boa parte da tropa feminina de estar nas ruas. Muitas vezes estão em atos também administrativos. Então eu peço, presidente, que o senhor, como a maior liderança do Estado, conduza uma nova legislação e novos regramentos para a Polícia Militar, para a SEAP, se for necessário, aliás, que muitas vezes é esquecida no tema de segurança pública, e, por fim, se necessário, da Polícia Civil. Mas o fato é que 800 carros roubados nos últimos 4 dias não pode ser normal e ninguém achar que está tudo certo. Porque, inclusive, o meu chefe de gabinete no domingo foi alvejado com 4 tiros, uma tentativa de roubo do carro dele. Poderia ter sido qualquer um de nós. Então, peço a Vossa Excelência que use a sua liderança para que a gente consiga, de fato, ajudar o Estado em uma nova legislação, porque, de fato, o que está acontecendo hoje é muito grave. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Knoploch.
Bela explanação. Deputado Flávio Serafini, por favor. Senhor presidente, eu quero, na verdade, destacar a importância da gente, enquanto parlamento, fazer essa reunião para debater a questão da recomposição das perdas salariais dos servidores aqui do Estado do Rio de Janeiro. A gente ontem teve eleição para a presidência da mesa e muita gente tem nos perguntado por que nós votamos em Vossa Excelência. E a gente tem tornado público. O pessoal fechou um acordo com Vossa Excelência que se pautou em alguns nortes. Primeiro, o respeito à proporcionalidade e às diferenças políticas nessa casa. O nosso balanço foi que nesses 2 anos isso já aconteceu, mas que a nossa bancada estava subrepresentada em determinados espaços, especialmente nas comissões, e Vossa Excelência nos garantiu que iria ampliar os nossos espaços. Em segundo lugar, o fortalecimento da autonomia do parlamento. A gente tem temas que são importantes, que dizem respeito ao Estado, e a casa não pode ser uma extensão do governo. E Vossa Excelência se comprometeu com isso. Em terceiro lugar, a gente solicitou a Vossa Excelência um empenho para que determinados debates fossem feitos pelo Parlamento e a gente auxiliasse o Estado do Rio de Janeiro. Dentre esses debates, a gente solicitou um esforço do Parlamento para debater uma política de valorização dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, já que há 2 anos que o Estado deu um calote nos servidores, não cumpriu aquela legislação que tinha sido apresentada, o Poder Executivo, seja claro, que o Poder Legislativo cumpriu, o Ministério Público cumpriu, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública e os servidores do Executivo não viram a legislação ser cumprida. Você é cheio de problema. E Vossa Excelência hoje, antes mesmo da abertura do plenário, ainda aqui no trabalho com a representação dos outros poderes, já anunciou a criação de uma comissão com parlamentares, com o Poder Executivo e com representantes dos sindicatos para fazer esse trabalho e fazer esse debate de valorização dos servidores. Então, a gente, quando fecha um acordo, é pensando nisso, é pensando no fortalecimento do parlamento, mas principalmente pensando na capacidade do parlamento de atender aos interesses populares, aos interesses dos trabalhadores. Então, eu quero fazer esse registro e dizer que nós vamos estar empenhados, vamos estar estudando, vamos estar trabalhando para que a gente avance e a Alerj contribua para que os servidores do Rio de Janeiro saiam dessa situação de penúria e voltem a ter uma política de valorização. Obrigado, deputado Serafini. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, eu, antes de mais nada, quero agradecer a Deus por estarmos hoje reiniciando os nossos trabalhos legislativos aqui na casa. Mais uma vez, parabenizar a nossa casa pelo consenso na reeleição do senhor, uma reeleição histórica. E eu tenho certeza, vendo já no primeiro ato do senhor, com a presença do governador do Estado, nosso governador Cláudio Castro, e aqui atendendo um clamor aqui dos nossos servidores, daqueles que precisam serem ouvidos também, o senhor já numa posição firme, uma posição já conhecida por todos nós, que não foge do debate, da boa conversa e daquilo que pode ser realizado. O senhor já lidera um movimento para que possamos montar aqui uma comissão e essa comissão ouvir o clamor daqueles que se sentem preteridos por algum motivo. Então, quero parabenizar o senhor por essa questão. E também, senhor presidente, pedir ao senhor que inclua na ordem do dia o projeto de lei 2153 de 2024, 23, que trata da questão da substituição tributária do nosso Estado. Tinha um decreto do senhor governador que foi considerado inconstitucional, um projeto de lei capitaneado pelo doutor Luiz Paulo, e que vem prejudicando de forma demasiada os produtores de leite do nosso Estado, laticínios em geral, de vinhos. Nós temos areal, que é a cachaça, enfim, todos esses produtos produzidos internamente aqui no nosso Estado estão sendo prejudicados. Então, eu peço ao senhor que, o mais rápido possível, o senhor inclua esse projeto
que foi capitaneado pelo deputado Luiz Paulo e que nos cedeu carinhosamente a coautoria junto com ele, para que seja colocado, porque uma cidade como a de Macuca, aqui do deputado Bruno Buareto, vem sendo muito prejudicado, Quissamã com os seus alambiques, enfim, toda a produção lá em Areal, com a questão do vinho, Carmo com a cachaça, conhecida mundialmente. Então, eu peço ao senhor que inclua na ordem do dia, o mais breve possível, o projeto de lei 2153 de 2023, para que possamos socorrer a indústria do nosso estado, aonde produz produtos aqui internamente. Muito obrigado, senhor. Pela ordem, presidente. Obrigado, deputado Chico Machado. Já está anotado aqui para a gente apreciar, para resolver o problema. Deputada Renata, por favor. Desculpa. Senhor presidente, muito obrigada. Senhoras deputadas, senhores deputados, muito importante a gente ter aqui na abertura dos trabalhos da casa a fala do governador do estado, Cláudio Castro. Mas também é muito importante notarmos que o governador Cláudio Castro fez uma fala que remete a fake news. Ele disse que a DPF 635, a DPF das favelas, fez com que a criminalidade aumentasse. A gente acabou de ver que nos últimos 4 dias foram 800 veículos roubados no estado do Rio de Janeiro e que, obviamente, bem lembrou aqui o colega, a DPF é na favela, não é no asfalto. E, no entanto, o governador do estado acredita a criminalidade, a DPF das favelas. Parece que o governador não leu o que significa a ADPF. É fake news. Sabe por quê, senhor presidente? Porque a ADPF das favelas apresenta uma série de condições para a realização de operações policiais, para que possa reduzir, inclusive, senhor presidente, o número de mortes assassinados nessas ações, inclusive mortes de policiais. Então, o governador do estado abre o trabalho legislativo com a fake news e ele disse assim: dizem aí que é a DPF. Ora, governador, a gente precisa que o senhor apresente dados concretos sobre a realidade do estado do Rio de Janeiro. Não vivemos na Disneylândia. Essa é a realidade crua. Hoje, a sensação de segurança no estado do Rio de Janeiro não existe. E sensação de segurança não pode ser utilizado como dado objetivo de uma subjetividade de qualquer um de nós sobre segurança no estado do Rio de Janeiro. Então, o Fórum de Segurança Pública brasileiro apresentou esses dados sobre a redução concreta a partir da ADPF 635, a DPF da favela, do número de assassinatos de pessoas em ações policiais, inclusive a queda do número de assassinato de policiais. E, senhor presidente, gostaria aqui já de deixar o meu lamento diante de mais um feminicídio, mais uma tentativa de feminicídio. E a vítima dessa vez, senhor presidente, ora, é Viviane Maia Rosa, uma policial civil que trabalhava na DEAN de Duque de Caxias. Ou seja, ela tinha um relacionamento com um outro policial e foi assassinada na delegacia, assassinada, uma tentativa de assassinato. Ela está em estado grave e ali houve uma troca de tiros. Ou seja, nem as policiais que trabalham nas delegacias das mulheres, que tratam exatamente da violência contra a mulher, estão livres de seus companheiros, ex-companheiros policiais, de serem as suas próximas vítimas. Então, eu quero deixar aqui o meu lamento, senhor presidente, porque, inclusive, uma das primeiras falas é que esse policial poderia estar em sofrimento mental. E aí, Vossa Excelência vai lembrar muito bem que nós aprovamos aqui nessa casa uma lei de minha autoria que trata exatamente da saúde psíquica dos policiais, dos bombeiros, policiais civis e militares e agentes penitenciários. A gente aprovou aqui nessa casa, senhor presidente, mas o governador do estado não fez
qualquer movimento para que essa lei fosse executada no Estado e que, assim, a gente tivesse a saúde mental dos agentes da segurança pública como algo prioritário do governo do Estado. Ou seja, além do governador lançar fake news sobre a DPF da favela, eu não vi aqui ele nem dizer nenhuma frase e lamento diante de um possível surto psíquico de um dos seus policiais que acabou atingindo gravemente uma policial. Então, a gente que fala sobre os feminicídios cotidianos e só no mês de janeiro a gente teve um aumento no estado do Rio de Janeiro de 33%, senhor presidente, comparado com janeiro do ano passado, do número de mulheres assassinadas. Ou tenhamos uma política pública que tenha esse olhar geral para que a nossa população se sinta mais segura, mas também que as nossas mulheres tenham as suas vidas concretamente respeitadas e que elas possam viver plenamente. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, Renata. Pessoal, só por gentileza, vamos tentar dar celeridade aí, porque nós temos expediente final e a gente tem sessão, tem que aproveitar os deputados ainda do plenário. Por favor, Jorge, sem querer tirar o direito de Vossa Excelência. Presidente, primeiro, fazer uma saudação aqui ao retorno dos nossos trabalhos, dizer que Vossa Excelência, mais uma vez, sua condução mostra um fortalecimento desse parlamento ao reunir todos os poderes aqui, sentados na nossa mesa diretora, e basicamente todos direcionados a dois grandes temas do nosso Estado. Primeiro, a nossa capacidade fiscal, que aí se traduz no Propag, em diversas outras negociações. Tenho certeza que todos os poderes reunidos nessa mesa falando o mesmo discurso, ouvindo as mesmas ideias, com certeza ajuda muito a unidade dos poderes do Rio de Janeiro para irmos a Brasília vencermos as batalhas que tanto necessitamos. E o outro assunto é a segurança pública. E aqui quero fazer coro a alguns deputados ao falar desse tema, mas começo ousando discordar da deputada que me antecedeu, no seguinte sentido: quando você tem uma DPF que não tem tema claro algum de quando ou como a polícia pode entrar em determinado local, ela está tirando a soberania do Estado do Rio de Janeiro, o monopólio da força, está tirando o território, está vedando um território exclusivamente a atuação da bandidagem. Isso, por óbvio, fortalece a bandidagem. Onde é que a bandidagem ganha dinheiro? É no baile funk, que a polícia não pode mais entrar. É quando abriga o roubo de carro para fazer desmanche, que a polícia não pode mais entrar. É quando os carregamentos de cargas roubadas, assim que passa a barricada da favela, a polícia não pode mais recuperar. E assim, o fortalecimento do crime organizado acontece no Estado do Rio de Janeiro. A retomada de território é urgente. A retomada das forças políticas de Estado, aí de Brasília, do Estado do Rio de Janeiro também, com a ajuda dos municípios, é urgente. Não é razoável, não é admissível a gente vê, por exemplo, matéria da Folha de São Paulo, de que uma ex-deputada dessa casa, então eleita pelo PSOL, senhora Janira Rocha, levar primeiro uma chefe do Comando Vermelho, uma interlocutora do Comando Vermelho, para falar com o ministro da Justiça, e depois outro interlocutor do PCC. É óbvio que há, no Estado do Rio de Janeiro, a necessidade de derrubada da DPF. Senão mais carro vai ser roubado, mais gente vai ser morta, mais policial vai ser morto. A retomada dos territórios é urgente. E isso só vai acontecer quando a gente tiver a derrubada da DPF, que tanto não é clara, que as polícias militares e civil, por várias vezes, questionaram o Supremo Tribunal Federal quais são os parâmetros de excepcionalidade, quais são os parâmetros que a DPF permite a entrada dos policiais em favelas. Até hoje a gente não tem resposta. Sabe qual foi a resposta do Supremo Tribunal Federal, do então relator Fachin? Excepcionar aquilo que foge à normalidade. Tá bom, o que foge à normalidade? O que é excepcional? Ora,
é obviamente, né, só quem tem essa resposta é o ministro Fachin hoje. As polícias não têm. Os CPFs dos policiais militares, bravos policiais militares, à frente da gestão da polícia e das polícias do Rio, não vão colocar o seu CPF em risco para ter ordem de prisão do Supremo Tribunal Federal. Neutralizaram as forças policiais. Então, presidente, queria fazer coro ao deputado Alexandre Quinoploc no seguinte sentido. Todos os deputados aqui que já visitaram o batalhão, o comando central da polícia, o quartel-general, foram recebidos por um policial, além, obviamente, da escolta ali, da entrada do batalhão, um policial para abrir a cancela. Entrou, foi recebido por alguém, é um policial servindo cafezinho. Do outro lado, policial cozinhando no rancho. Do outro lado, policial fazendo expedientes meramente administrativos que não precisa ser de natureza policial para fazer carimbo. Então, presidente, queria pedir a Vossa Excelência que colocasse em pauta o projeto que tenho desde 2017, quando a crise assolou o estado do Rio de Janeiro, uma das medidas que propus à época para que a gente pudesse reduzir os custos da Polícia Militar e colocar o policial onde ele tem que estar, na rua salvando vidas, combatendo crime, auxiliando aqueles em necessidade, socorrendo quando possível, que a gente possa colocar temporários para tratar desses expedientes. Porque não é possível. Major servindo cafezinho. Vai ganhar 11 mil reais para servir cafezinho aonde, gente? Vai ganhar um soldado, um cabo, para abrir cancela, 7, 8 mil reais aonde, gente? É assim, com essas reduções, que a gente vai conseguir, evidentemente, melhorar a nossa Polícia Militar. E para concluir, presidente, queria fazer um pedido a Vossa Excelência de uso do Palácio Tiradentes, presidente, para abrigarmos o Fórum Estadual de Meio Ambiente, mais de 400 ambientalistas propondo esse fórum, e sugerir a eles que o fórum de discussão fosse a Assembleia Legislativa, pelo peso e simbolismo das nossas dependências. Então, queria pedir essa autorização a Vossa Excelência, para que a gente fizesse, num dia a ser escolhido por Vossa Excelência, o Fórum Estadual de Meio Ambiente também, presidente. Obrigado, Jorge, pela explanação. Claro que nós vamos definir, e eu sento com Vossa Excelência para a gente definir o melhor dia e hora aí, de acordo com a maioria, fica melhor, mais equilibrada a decisão. Deputada, querida amiga Érica Takimoto, por favor. Presidente, muito obrigada. Muito rapidamente, queria só reforçar a demanda aqui feita pelos servidores públicos aqui do nosso Estado. Nós estamos falando de servidores que estão há 10 anos sem ter uma atualização nos salários. E eu que converso com muitos servidores, o mandato é muito aberto, muito propositivo também. Eu vejo também o impacto emocional que isso tem nas famílias. A gente está falando de servidores que estão com 10 anos de trabalho, de salário defasado. O poder de compra diminuiu muito. Então, muitos servidores estão fazendo bico, estão trabalhando muito mais para conseguir um salário que dê conta de sustentar a casa e a família. Então, o impacto emocional disso tem sido muito forte nesses servidores, que a gente precisa cuidar com muito carinho. Então, como Vossa Excelência colocou, que atenderia os servidores, eu reforço aqui o pedido que, para além dos salários defasados, muitas das reclamações deles é que eles não são atendidos pelas secretarias do governo do Estado. E, além disso, a despeito da gente ter lutado para isso, esse incremento de salário não entrou na nossa lei orçamentária de 2025. Então, tudo isso é muito urgente, tudo isso é muito grave, e como Vossa Excelência falou que receberia, eu peço para que essa reunião aconteça o mais breve possível, para que as demandas justas deles sejam ouvidas e, enfim, atendidas. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço, Érica. Marcelo Dino, por favor. Senhor presidente, boa tarde, parabéns por ontem, que tarde magnífica, Vossa Excelência fazendo história. Não sei quando vai ser quebrado esse recorde, nós fazendo, nós. Presidente, todos sabem aqui que eu sou pró-segurança, pró-servidor. E hoje, quando eu entrei aqui na LERJ, eu vi vários servidores reivindicando um direito
líquido e certo, que está na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 10, que é a questão da reposição. E lembrar a todos que é uma luta que eu venho travando desde o mandato passado. O professor Josemar não estava aqui, mas eu fiz uma indicação solicitando ao governador que mandasse uma mensagem para que tivesse a reparação salarial em cima do IPCA. A indicação 382 de 2021, pedindo a reparação desde 2014, foi dada desde 2017, que foi dividida em 3 vezes, infelizmente só veio uma. E eu venho conversando com o governador, conversando com Vossa Excelência, com os demais deputados, nós temos que dar a todos os nossos servidores esse direito, essa reposição. E eu venho falando para ele, pelo menos que dê 1% ao mês, já que passamos um momento difícil de regime de recuperação fiscal, mas que dê pelo menos 1% ao mês. Já fiz essa solicitação, já conversei, para que possamos realmente reparar essa injustiça. Presidente, eu vi aqui também os demais deputados aqui falando da questão de policiais que estão trabalhando em terra. E aí eu quero esclarecer algumas coisas. Como policial militar, muitas das vezes os policiais que trabalham em terra, existe o apto A, aquele pronto para estar às ruas, tem o apto B e o apto C. E muitas das vezes esses policiais não estão nas ruas por um impedimento, seja ele físico ou seja qualquer outro tipo de impedimento. Existem alguns que realmente são apto A e estão em terra e que o governo tem feito exatamente isso, colocados na rua, para realmente fazer a função número 1, a qual nós nos propomos fazer. Agora eu vou divergir aqui da deputada. Quando ela falou da DPF 635. Deputada, a DPF 635 é uma vergonha, presidente, é uma vergonha. Assegura única e exclusivamente o direito do bandido e do vagabundo. Eu queria ver se te perdesse um carro, como deputado, e alguém ligasse e falasse assim, ô deputada, meu carro está lá na comunidade e tal, e ó, está aqui ó, a localização. A polícia não pode entrar. Isso é um absurdo, professor. Isso é o cúmulo. Como muito bem o Jorge Felipe colocou, é o Estado que tem que estar presente. O Estado não tem que informar. E hoje, se você for ver as grandes operações, onde tem comunidades que têm 300 ou 200, 100 fuzis, e pegam às vezes 2, 3. Sabe por quê? Muitas vezes tem que informar, e já foi pego em telefone de vagabundo, ó, a tal hora vai ter operação. Isso porque tinha que informar normalmente ao PSF, às escolas. Nós vimos há pouco tempo, presidente, que eu gosto muito do BAC, adoro o BAC, que o cachorrinho vai lá e acha. Vocês viram o que esses vagabundos fazem normalmente? Pegaram drogas e esconderam numa escola. E aí os cachorros passaram na porta e sentiram o cheiro, foram lá. E acharam 1 tonelada de drogas. A DPF não veio para dizer, na realidade, em 2019, que era para diminuir a letalidade. Mas, na realidade, era para proteger os vagabundos. Esse é meu entendimento. Eu desafio hoje, presidente, e gostaria muito que os deputados entrassem num caveirão, quando fala que o policial entra atirando, que ele entrasse no caveirão e visse realmente quem atira primeiro. E outra coisa, presidente, eu constantemente vejo aqui muitos deputados falarem, e quero dizer que não sou a favor, como sempre disse aqui, o policial não sai de casa com o intuito de matar uma criança, uma dona de casa, um trabalhador. Mas eu vejo aqui sempre crucificando o policial, que às vezes não tem nem tempo para poder pensar, e muitas das vezes morrem. E aí, onde eu falo, deputado Pobel, concluir, presidente, aí onde eu falo, vamos entrar, vamos lá no caveirão, vamos entrar para ver a realidade. E quero dizer que eu nunca vi aqui alguns deputados, que é o que eu iria falar que vagabundo entrou na casa de um trabalhador, matou sua filha, matou o chefe de família, como fizeram há pouco tempo, lá na minha região. Pegou um rapaz, só porque falou que o rapaz tem problema
psiquiátrico e falou que ele era amigo de policial. Arrebentaram o cara. Eu não vi ninguém aqui, ninguém da esquerda, subir aqui e falar, olha, o tráfico fez isso, o tráfico fez aquilo. Isso não faz. Mas para falar mal do policial, mas no momento que precisa da polícia para poder salvá-lo, aí lembra, opa, polícia, pelo amor de Deus, secretário manda, mas na hora de defender realmente esses valorosos homens e mulheres, isso não acontece. Mas eu estou aqui exatamente com outros colegas para que possamos fazer isso. Mas a DPF tem que acabar, ela não existe. Câmeras que botaram aí, querem ligar sempre as câmeras, presidente, já concluindo, sempre a pequenos fatos, essa é a realidade, mas mostra as grandes coisas que a polícia faz hoje. Se não é a polícia militar, a polícia civil, penal, Degase, eu queria ver o que seria do Rio de Janeiro hoje. Nós estaríamos largados as traças. Eu estive indo na Bahia, presidente, há dias atrás, agora nas férias, e vi a realidade do que o senhor falou. Uma vergonha, presidente. Uma vergonha no centro mesmo. Você não pode ir num beco que você é roubado. E lá eles estão fazendo barbaridade, presidente. Precisamos sim unir força, independente de esquerda ou de direita. Mas lembrar, lá na comunidade moram pessoas de bem. Mas vagabundo tem que ser bala mesmo na cabeça e não tem história. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Eu que agradeço, deputado Dino. Breve aqui. Pessoal, deixa eu só fazer uma colocação. Eu vou pedir data máxima vênia a Vossas Excelências, que a partir de amanhã eu vou começar a ser implacável com o regimento da casa. Existe o expediente inicial, existe o expediente final. Eu não quero cercear o mandato de ninguém, mas aí Luiz Paulo sempre me chama a atenção e é de fato o deputado que mais vivencia essa casa. O próprio Jair perguntou ali agora se não vai votar nada. Então, assim, a gente tem que ter o bom senso, pessoal. Fica feio para mim estar aqui repreendendo os senhores. A gente tem o expediente final. Suba ali, pode falar 1h50, tá tudo bem, a casa vai estar aberta aí, mas realmente a gente está com a pauta pendente e só queria lembrar, quanto mais rápidos a gente usar o microfone, mais é a produção que a gente vai ter legislativa. Por favor, professor José Mário. Obrigado, presidente. Primeiro, saudar essa casa, esse retorno, mas também saudar o compromisso que Vossa Excelência assumiu aqui com os servidores de encaminhar as pautas. Os servidores, há muitos anos, reivindicam a sua recomposição salarial e o pagamento da segunda e da terceira parcela, bem como construções, né, de valorização profissional. É importante dizer que, diferente do que o governador Cláudio Castro, que veio aqui e colocou o Rio da fantasia, né, como se tivéssemos um rio maravilhoso, nós não temos essa relação. Não existe serviço de qualidade sem servidor valorizado na ponta. Por isso, é fundamental o pagamento da segunda e da terceira parcela, como também é fundamental o respeito às pautas específicas das diversas categorias. E aí quero aproveitar também para colocar um conjunto de fake news que o governador colocou, relacionado ao transporte, né? A fala dele em relação aos servidores não aconteceu aqui, não disse nada em relação ao UERJ, também não disse nada em relação à educação. Então, é um discurso apenas proforme para ser visto e sei lá por quem divulgado, porque não tem verdade no seu discurso e não tem intencionalidade clara e séria. Agora, eu, terminando aqui, fui muito breve, vou ser preciso, eu não poderia deixar de fazer o bom debate com os colegas que aqui falaram da DPF 635. Primeiro, ela não impediu nenhuma ação. Teve um colega aqui que até citou uma deputada do PSOL que não está no PSOL há mais de 10 anos. De lá para cá passaram vários deputados pelo PSOL, que já entraram, que já saíram, já entrou Julianelli, já passou inclusive Wanderson Nogueira e outros que não estão no PSOL, então não cabe aqui vir fazer a crítica a relação a essas pessoas. Mas é importante dizer o seguinte, é um protocolo, e aí tem parâmetros, como o uso de ambulância, aviso ao Ministério Público, né, aviso às escolas, ou seja, é uma discussão que não é da forma como os colegas apresentam. Porque da forma que os colegas apresentam, parece que não pode se ter nenhum tipo de ação. E em relação aos policiais também, respeito os colegas, acho que tem colega aqui que luta seriamente, mas é importante nós também cobrarmos do governador em relação à gratificação da GRAM. E é possível também que a gente cobre do governador para que valorize esses profissionais. É importante também que venhamos a nos somar, né, com a assistência que não é feita aos policiais quando são vítimas letais. Então é importante também a gente debater isso, e quero dizer mais, os números aqui
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que houve queda de homicídio de policiais após a DPF 635. Então, fica aqui o nosso registro, muito grato, saudar também os colegas pelo debate. Obrigado, professor Josemar. Deputado Poubel, por favor. Obrigado, presidente. Presidente, o assunto em voga, quando trata-se de segurança pública, além de sensível, é um assunto muito complexo. Nós não podemos culpar o atual governo por toda a violência que vem acontecendo no Rio de Janeiro, porque isso é uma herança maldita, pô. Herança maldita de diversos governadores que sempre usaram a segurança pública como palco eleitoral. Mas aí, deputado Marcelo Dino, não me causa estranheza que a deputada do PSOL, entre outros colegas de partidos da esquerda, venham defender a DPF 635. Dizer que a DPF 635 não fez aumentar a violência. Ora, a DPF 635 hoje fortalece o tráfico de drogas, pô. Os traficantes hoje não vivem só da venda das drogas, não, presidente. Eles exploram gatunete, eles exploram internet, eles exploram gás, eles expulsam moradores de suas residências. Vamos pegar o programa Minha Casa Minha Vida. Não existe mais 90% de moradores que ganharam a sua casa, pô. Já foram expulsos de lá. Foram expulsos. Mas também não me causa estranheza eles defenderem a DPF 635. Feira livre de drogas, salvo conduto para vagabundo. Por que eles defendem tanto a DPF 635? Porque a operação que nós defendemos é que vagabundo bom é vagabundo morto, porra. E a partir do momento que matam esses vagabundos, que retiram da sociedade os vagabundos, eles perdem votos, pô. Os votos deles estão tudo lá dentro, pô. São esses estralhos a qual eles defendem. A DPF 635. Com a desculpa de descumprimento do preceito fundamental. O único preceito fundamental que quem está perdendo é a população de bem do Estado do Rio de Janeiro, que não tem mais o direito de ir e vir. Você que é pai, você que é mãe, que é avó, que tem seu ente querido, quando sai para trabalhar, quando sai para estudar, eu tenho certeza que você ajoelha em casa e ora ou reza pedindo a Deus para o seu filho retornar com vida, ou seu marido retornar com vida. As pessoas saem hoje e não sabem se retornam por vida. E aí, para completar, ela ainda vem falar de uma situação que aconteceu, onde ela fala para o governador: o seu policial, no ato insano e psíquico, porra, ainda vai falar mal da polícia, delegado Carlos Augusto. Mas ela, quando ficou encurralada, onde ela mora, lá no complexo, lá, ela pegou o telefone, ligou para o governador e pediu ajuda policial. Ou seja, quando precisa, liga para a polícia. Aí quando quer fazer média, jogar para a plateia, fala mal da polícia. Pelo amor de Deus, pô. Se não fossem os poucos policiais que nós temos hoje no Rio de Janeiro, isso aqui seria a terra de ninguém. Os policiais que ainda resistem a não ter o seu direito de trabalhar são os que hoje nos dão o direito de ir e vir, o pouco que nós temos. Então nós temos que louvar a vida desses guerreiros, saudar a vida desses guerreiros, e pelo contrário, ao invés de vir criticar, deputado Marcelo Dino, nós temos que vir aqui sim, brigar pela grana, brigar por aumento salarial, condições de trabalho. Eu costumo dizer o seguinte, presidente: a polícia do Rio de Janeiro é a melhor polícia do mundo. Do mundo. A polícia do Rio de Janeiro não trabalha com meios escassos, não. Trabalha com meios inexistentes. Inexistentes. Então nós temos que aqui valorizar todos os policiais do nosso Estado. Fica aqui a minha defesa. E enquanto eu for parlamentar, eu vou estar aqui defendendo a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Presidente. Obrigado, deputado Poubel. Deputado Luiz Paulo, por favor. Presidente, queria fazer um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência, ontem, alcançou um recorde histórico e foi votado pelos 69 parlamentares, porque Vossa Excelência eu não estou contando. Essa casa tem um regimento interno. Eu gostaria que Vossa Excelência pedisse aos senhores deputados que cumprissem o regimento interno, porque eu venho aqui todo dia às 2 horas, me inscrevo no expediente inicial e no expediente final.
e outros poucos fazem isso. Só de convir que eu tenho 79 anos, mas bobo eu não sou, senão eu não estava nem aqui, né? Aí, os mais espertos abrem o expediente, tem plateia, começam a falar sobre os temas polêmicos. Muitos, de diversas denominações partidárias. E aí, a sessão não começa, e vai que vai. A única coisa, eu já fiz esse apelo diversas vezes, porque eu fico ali sentado, usando uma linguagem popular, batendo palma para maluco dançar, né? Batendo palma para maluco dançar. Então, a única coisa que eu posso fazer é, quando faltar 3, 4 projetos, eu pedir verificação de quórum. E aí vinha que explicar, o quórum está caindo, porque os amigos dos amigos ocuparam a ordem do dia quando deviam estar falando no expediente inicial e final. Então, faço esse apelo a Vossa Excelência. O senhor está corretíssimo. Não sei se o senhor ouviu que eu agora há pouco já havia falado que o senhor me cobrou e que eu seria chamado a atenção, com toda a razão. Mas eu vou, a partir de amanhã, quando tiver todo mundo aqui, de fato a gente vai precisar fazer isso e depois usemos do expediente final, porque realmente é até uma falta de respeito e deselegância com os demais colegas que ficam aqui para aguardar a votação dos seus projetos e acabam, muitas das vezes, não podendo acompanhar pelo avançar da hora, uma vez que indevidamente o microfone é usado de forma desnecessária, porque não é pertinente à votação no momento. Anuncio, redação final, projeto de resolução número 280-A de 2023, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução de número 810, de 12 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Redação final assim emendada. Indicação legislativa número 587 de 2022, de autoria do deputado Marcelo Dino, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a alteração do parágrafo 6º do artigo 6º do decreto de número 41.931, de 25 de junho de 2009, que dispõe sobre o sistema de definição e gerenciamento de metas para os indicadores estratégicos de criminalidade do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em discussão, para discutir, deputada Dani Balbi, por favor. Queria reconhecer aqui, diante das parlamentares, o esforço de todos nós, de todas as matizes ideológicas, em fortalecer e reconhecer a importância dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, porque, em última instância, são esses servidores que prestam os serviços essenciais e são responsáveis pela qualidade desses serviços. E nós fazemos o que fazemos aqui para que esses servidores na ponta possam garantir o bom funcionamento do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, a valorização profissional, através do incremento na remuneração, através das melhorias constantes na qualidade do cumprimento da jornada de trabalho, devem ser sempre matéria do Legislativo. Mas eu estou aqui, queria já adiantar, inclusive, o meu voto favorável à proposição apresentada pelo excelentíssimo deputado, mas estou aqui para lembrar que projetos como esse, iniciativas como essa, que visam a valorização dos trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, precisam de maior atenção e precisam sair do Parlamento e de sanção do governador. Além do que, iniciativas que são exclusivas do governo do Estado do Rio de Janeiro, como o piso salarial, o estabelecimento de um piso salarial que reflita o aumento do custo de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, que desde 2019 não vê atualização, precisam também ganhar corpo aqui no Parlamento e fora dele, precisam ser objeto de apreciação do Parlamento e do Executivo. Além do que, nós assistimos hoje também uma manifestação por conta do descumprimento do acordo feito, que envolveu todas as instâncias dos poderes estaduais para entregar remuneração compatível
compatível com a recuperação das perdas salariais para esses servidores, perdas salariais computadas de 2017 até 2019, 22, integralizadas em parcelas em 23 e 24, e que exclusivamente o governo executivo, que é que responde, inclusive, pela maior parcela da folha de pagamentos do Estado do Rio de Janeiro, não cumpriu. Isso impacta a vida dos servidores, a qualidade dos serviços prestados e impacta, antes de tudo, a população fluminense. Então, nesse sentido, que nós possamos, aqui no Parlamento, ter como prioridade, uma das prioridades, a valorização do serviço público, possamos corrigir as perdas inflacionárias e que essa casa volte a ser a casa das trabalhadoras e dos trabalhadores para todas as categorias e não que a gente veja hierarquização de categorias do funcionalismo público, como, infelizmente, só ocorrer nos últimos anos nessa casa. Obrigada, presidente. Obrigado, Dani. Deputado, autor, Marcelo Dino. Presidente, só para agradecer aos meus pares, a todos os deputados que eu sei que valorizam muito a questão do servidor, como muito bem colocou a deputada aqui, nós precisamos muito dos nossos servidores. Meu mandato, desde o mandato passado até esse mandato, sempre tem sido em prol, como já falei aqui, e hoje essa indicação é exatamente para que façam como é feito hoje, com o RAS, que isenta a GE dos impostos, visto que nós estamos em reposição salarial, nossos servidores com muitas dificuldades, isso seria uma forma que o governador poderia mandar uma mensagem aqui para casa e com certeza teríamos por unanimidade a aprovação para valorizarmos os nossos servidores. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Marcelo Dino. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação final assim emendada. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à publicação. Anuncio em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão. Projeto de lei número 635 de 2015, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Conscientização ao Uso do Transporte Coletivo e Meios de Transportes Alternativos. Pareceres à emenda de plenário das comissões Constituição e Justiça, contrário; de Transportes, contrário; de Defesa do Meio Ambiente, também contrário. Relatoria dos deputados Carlos Mink, Dionísio Lins e Jorge de Felipe Neto. As emendas com todos os pareceres contrários ficam prejudicadas. Em votação, o projeto... Senhor presidente, questão de ordem. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. Pedir a Vossa Excelência que possa chamar os trabalhos à ordem e remeter novamente à CCJ, porque foi aprovado aqui por essa casa a Lei 10.478 de 24, no final do ano, e que o texto é muito similar ao do projeto de lei. Então, se puder remeter, me comprometo na reinstalação da CCJ de apreciar e devolver ao plenário. A presidência defere pedido de Vossa Excelência, então retorna o PL à CCJ. Anuncio em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 3.800-A de 2024, de autoria do deputado Renan Jordi, que altera o anexo da lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial das datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro a Semana com Deus. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 1.785 de 2012, de autoria do deputado Dionísio Lins, que estabelece no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a obrigatoriedade de um profissional médico nos locais considerados pet shops e clínicas veterinárias e dá outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, Agricultura, Pecuária e Políticas Rural e Agrária e Pesqueira, favorável com emenda. De Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, favorável com a emenda da Comissão de Agricultura. É seu projeto,
de Economia, Indústria e Comércio, favorável também com a emenda da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com emendas, com voto separado favorável com a emenda da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, do deputado Vaguinho, relator original. Relatores, deputados André Siciliano, João Peixoto, Paulo Ramos, Dica e Dica, relator do voto vencido. PL tá antigo na casa, hein, Luiz? Presidente, a questão Esse de ordem. saiu do porão, hein? É verdade. Questão de ordem, presidente. Depois dele eu falo aqui. Não obstante ao ingresso de emendas, apresentação de emendas, mas conversando aqui com o deputado Carlos Mink, membro da CCJ, pedir a Vossa Excelência também que remeta novamente para reexame, porque tem uma lei já em vigor de autoria do deputado Mink tratando da matéria. Então, para evitar a discussão aqui, a polêmica do parecer da CCJ, pedir a Vossa Excelência o reexame na CCJ, por favor. Então, a lei do Mink é de quando? É antes de 12? Não, é depois de 2012. Pois é, porque esse projeto é de 12. Mas a lei já está em vigor. Sim, querido, mas a CCJ da época engoliu barriga, né? Eu ia falar agora. Engoliu barriga. Meu professor hoje está atirado, está só no jargão. Está um adolescente, Rafael. Luiz Paulo hoje está um adolescente. Mas a gente volta para lá, porque também se tiver que alterar a lei Melhor? do link, é melhor. Então a presidência defere o pedido de Vossa Excelência e retorna o projeto de lei às comissões. Anuncio projeto de lei número 36 de 2023, de autoria do deputado Dr. Pedro Ricardo, que altera a lei número 8.879 de 5 de junho de 2020, que dispõe sobre a emissão de carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CIPTEA, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda, da pessoa com deficiência favorável com emendas, de saúde favorável, de educação favorável com as emendas da CCJ, da Comissão de Pessoa com Deficiência e da Pessoa com Deficiência também, perdão, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com as emendas da Comissão da Pessoa com Deficiência. Relatoria dos deputados Fred Pacheco, Munir Neto, Tande Vieira, Alan Lopes e André Correia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 1894 de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei estadual número 2154 de 5 de setembro de 93. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela juridicidade, da pessoa com deficiência favorável e de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável. Relatores, deputadas Verônica Lima, Gisele Monteiro e Carla Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 1 emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 1981 de 2023, de autoria da deputada Érica Takimoto, que declara patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro a revista Ziriguidum, nota 10, e dá outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda e de cultura favorável, relatoras deputadas Verônica Lima e Dani Monteiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, declaração de voto? Por favor. Rapidamente, presidente. Muita gente não conhece a revista Ziriguidum, nota 10, e muitas pessoas conhecem também,
Mas eu queria só reforçar aqui que é um veículo de comunicação independente, voltado principalmente para a valorização da cultura afro-brasileira, com ênfase no carnaval e na memória das escolas de samba. Foi criada em 2011 e produzida pelo Instituto Ilê Odara. Essa publicação, ela atua na preservação, na divulgação e análise crítica dessa manifestação cultural. O projeto tem a idealização da jornalista Maria Lídia Moraes, militante do Movimento Negro e conselheira do Condedine Rio, que é o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro da cidade do Rio de Janeiro, e do MUCAB. E a revista é uma das poucas, se não a única, publicações impressas dedicadas exclusivamente a essa temática, contribuindo para o registro e fortalecimento da cultura negra. Então, essa proposta de lei, né, de declarar a revista Ziriguidum patrimônio, né, garante esse apoio e essa continuidade desse projeto tão importante, reforçando exatamente a importância da valorização da cultura afro-brasileira. Obrigada, presidente. Muito obrigado, minha querida amiga Élika Takimoto. Antes da gente encerrar a sessão ordinária, eu gostaria de falar que a organização das comissões permanentes, eu vou pedir a permissão de Vossas Excelências para que façamos daqui a 2 semanas, só para ter tempo aqui de organizar, chamar uma reunião de líderes para a gente apresentar tudo o que foi acordado. Não tem grandes modificações, mas o presidente pede com carinho esses 10 dias aí, 14 dias, para a gente dar uma respirada e fazer o cruzamento lá de tudo que foi combinado no mês de janeiro, por favor. Conto mais uma vez com o apoio de Vossa Excelência. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito, sempre dando exemplo da casa, nosso mestre maior, Luiz Paulo, por favor. Caiado, por gentileza, assuma os trabalhos da mesa, por favor, Qual porque o tempo o senhor que ele está pode inscrito falar, aí, Caiado, presidente? Qual o tempo que ele pode falar dentro do regimento? Depois do que ele suportou, depois que ele suportou, inclusive do discurso de Vossa Excelência, Luiz Paulo tem aqui agora 1h30. Me escreve aí, pode dar o tempo para ele aí, chefe. Deputada Lilian, prazer tê-la aqui. Eu vi o deputado Douglas Gomes lá também, perdoa a gafe de não falar antes, a sessão foi muito cheia. Sara Ponce está ali também, nossos deputados que chegam para brilhantar a casa. Deputado Luiz, por favor. Alô? Nesta tarde assume, presidente. Senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar. Primeira sessão, depois de uma eleição histórica no dia de hoje, quando Vossa Excelência obteve os 69 votos das senhoras e senhores deputados e mais o próprio voto de Vossa Excelência. Marco histórico aqui no Parlamento Fluminense, porque eu já tinha aqui rememorado 2 eleições que se aproximaram a sua. Uma com 69 votos, do deputado Jorge Pisciani, com uma falta, que ficou doente no dia, a deputada Aparecida Gama. Depois uma outra votação de 67, que aí não foi só falta, teve pequenas divergências. Mas isso simboliza, evidentemente, além do trabalho de Vossa Excelência, uma possibilidade ímpar que em 2025 o Parlamento Fluminense ataque exatamente os temas que foi citado no discurso de Vossa Excelência e também citado aqui pelo governador Cláudio Castro. Porque a segurança pública, ela não está dissociada da questão das finanças públicas. É como se fosse um círculo, um ciclo, né? Tipo aquele, usando a linguagem popular, que a cobra fica comendo o próprio rabo. Um círculo vicioso. Porque na medida que o Estado entra na sua depressão econômica e social, traz mais problema para a área da segurança.
Quanto mais a segurança não dá conta do recado, maior é a queda econômica e social. E a gente não sai disso. Ora, se o orçamento de 25 tem um rombo de 14,6 bilhões de reais, o que adianta eu imaginar 26 sem problema equacionar 25? E com sinceridade, presidente, a gente pode ter um otimismo pela frente. 2032, 31 de dezembro, se implanta a reforma tributária. E não vou entrar em detalhes da reforma tributária. Mas o básico da reforma tributária é que o tributo vai ser cobrado no destino. E nós somos o segundo maior consumidor do Brasil, depois de São Paulo. Se vai ser cobrado no destino, a nossa arrecadação vai subir. Por quê? Porque também, como vai ter imposto único, da fusão do ICMS com o ISS, o que vai acontecer? Vai diminuir sobremaneira a sonegação e a corrupção. Então, já tem duas fontes para avançar consideravelmente. E como o tributo é no destino, não tem mais incentivo fiscal de redução de alíquota, porque é no destino. Não tem mais créditos para serem consumidos. Não tem mais substituição tributária. E quando você abole o incentivo fiscal, a possibilidade da reindustrialização do Estado do Rio de Janeiro é muito grande, porque a lógica das indústrias não vai ser se instalar no Estado que tem a menor alíquota, e sim no Estado que tem maior consumo, que é São Paulo e Rio. Então, a logística tende a trazer para esse eixo da região sudeste dezenas e dezenas de empresas. Então, o futuro passa também pela essa reindustrialização, mas ele é no horizonte 2032, daqui a 8 anos. Por isso falei para Vossa Excelência que concordava plenamente com o seu discurso, porque se em 2032 o incentivo fiscal vai acabar, daqui até lá a gente precisa chegar em 2032. Então a gente pode, desde já de 2025, reduzir esses incentivos fiscais para chegar em 2032, pelo menos com a metade do que a gente gasta hoje, que é 22 bi, cair para 11. Então, mas ainda para chegar em 2032, a gente precisa aderir ao Propag. Então, as falas de hoje convergem com esse momento histórico que a gente pode viver em 2025 olhando o futuro, porque senão aqui a gente fica correndo sempre atrás do prejuízo em questões pontuais. E cá entre nós, na área da segurança pública, a gente discute um ponto aqui, um ponto acolá. No fundo, quase todos têm razão, mas seria necessário um esforço coletivo da União, dos estados, dos municípios, que a gente tire com força a capacidade nesses parlamentos, nos nossos parlamentos, a capacidade da gente não se conformar com, por hipótese alguma, que o fenômeno da anomia tenha tomado conta desse Estado de cabo a rabo. Não há um lugar que eu já tenha frequentado, como secretário de obras que fui da cidade do Rio de Janeiro, vice-governador do Estado, que eu frequentava e andava tranquilamente, que hoje não esteja dominado pela milícia ou não esteja dominado pelo narcotráfico. E, muitas vezes, pela associação dos dois. Deputado presidente em exercício, que honra. Depois da minha segunda eleição, eu estou lhe respondendo uma pergunta. Eu deixei de fazer campanha em centenas de comunidades. Deixei. Por quê? Porque, querendo ou não,
Você conhece uma liderança. A liderança pede para você lá, e você quer ir para discutir os dramas locais. Aí você chega, como aconteceu comigo, não uma vez, muito mais de uma, você entra na comunidade. Aí vê os caras lá, tudo de bico na mão. Não te incomoda. Mas tu vai, na hora de voltar, a liderança diz assim para você, pô, tem que cumprimentar ali o cara que deixou você entrar. Como uma autoridade, alguém tem que deixar entrar. A gente está representando a autoridade porque representa o voto popular. E eu não suporto, já não suportava, não suportei mais essa questão, porque não dá. Faço campanha? Faço, deputado, mas faço no meio da rua, no asfalto, pela internet. Evidentemente que a minha votação diminuiu, né? Mas tem dado, mal ou bem, para conseguir me eleger, né? Mas é um constrangimento, pô. Tu entrar na comunidade, tu vê uma banquinha cheio de droga, os caras cheio de bico, que a gente fala fuzil, né? Cheio de fuzil, e você está fazendo de conta que não está vendo, que não vai se indignar com esse fato, como aquilo você tivesse concordância. O nome já diz que se droga fosse bom, não se chamava droga, se chamava qualquer outra coisa da vida, mas não droga. E esse fenômeno da anomia cresce numa curva exponencial. A senhora é professora, sabe muito bem o que é a curva exponencial. E as ações continuam a ser pontuais. Porque, por mais que você aumente efetivo, o combate a armas e às drogas estão acima do limite do Estado. Porque a maioria dessas armas, e a gente já constatou em CPI aqui, mesmo quando são produzidas aqui, vai para fora para depois entrar. E quem controla as fronteiras é a União, não são os estados. Estou falando das armas. E as drogas, a não ser algumas drogas potentes e novas, né, não são produzidas aqui, também são produzidas fora. Apesar que a técnica de produzir aqui já está sendo implantada também, né? E a gente fica exprimido. E esse é um assunto recorrente. Não tem um local que eu vá, uma reunião que eu vá, que o interlocutor não diga assim, mas, deputado, fale você sobre qualquer tema. E a segurança pública? O que o senhor me diz? Eu vou dizer assim, estamos avançando? Eu não sou mentiroso. Aí o que eu vou dizer? Vai de mal a pior. Vai de mal a pior. E o que nós podemos fazer para isso? Eu acho, os desencontros mostram que nós estamos fazendo muito pouco. E era hora da gente se rebelar contra isso tudo. 2025 não é, graças ao bom Deus, um ano eleitoral. Era um ano da gente ter ações concretas, juntar esforços. E é possível, olha só, vamos fazer a análise das eleições para presidente das casas legislativas? Vamos fazer? Só de 4 casas. Câmara de Vereadores, presidente foi eleito com quantos votos? 51 votos. Plenitude dos votos. 51 votos. Teve o presidente da Câmara que, por acaso, e como ele é o irmão mais velho, é irmão do nosso atual presidente dos trabalhos. Assembleia Legislativa, presidente eleito com 70 votos. Senado Federal, presidente eleito com 73 votos.
90% dos votos do Senado Federal. Câmara Federal, presidente eleito com 444 votos, 86,5% de todos os 513 deputados. O que as casas legislativas estão mostrando? Um poder de unidade, mostrando ao Executivo que ela pode colaborar muito, que ela não é um puxadinho do Executivo, que ela pode colaborar muito e que a sociedade precisa. E é claro que esses parlamentos, em vez de ficar, isso até no horário devido, é razoável, quer dizer, no expediente final e inicial. Mas a gente não ficar se degladiando nas questões pontuais e se unir, enfim, aos temas que realmente possam modificar o status quo. Porque se a gente analisar todos os projetos que passam, o que quer o deputado? Melhorar a sociedade, melhorar as políticas públicas. Mas como melhora as políticas públicas sem recursos? Como melhora as políticas públicas com uma insegurança imensa que nós vivemos? É esse o nosso desafio. E exatamente queremos colaborar com esse desafio. Porque senão vamos continuar aqui, cada um tratar do seu mandato e ninguém tratar do mandato de todos os deputados, que é melhorar a sociedade fluminense. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Uma honra estar aqui presidindo essa sessão com o senhor como orador. Próximo orador será o deputado Cláudio Caiado. Eu quero pedir para o senhor, deputado Luiz Paulo, o senhor pode assumir aqui a presidência momentânea aqui, que depois eu retorno aqui, por favor. Com a palavra, deputado Cláudio Caiado. Vossa Excelência dispõe de longevos 10 minutos. Deputado, boa tarde. Deputado, boa tarde a todos os que nos assistem também na TV Alerj. Eu, seguindo os seus conselhos, deputado, eu não interrompi a sessão hoje para proferir algumas palavras aqui no expediente final. O senhor, como nosso líder, a gente tem que já começar a seguir já desde o início, né, deputado? Então, eu estou aqui, primeiramente, tivemos hoje a primeira sessão legislativa de 2025. Eu queria parabenizar o deputado Rodrigo Bacelar pela competência com que conduziu ontem a eleição, realmente unanimidade. Eu até brinquei com ele que o meu irmão também foi eleito unanimemente. Eu quase neguei ontem o voto sim, para que o meu irmão continuasse sendo o único parlamentar do Rio de Janeiro que tinha sido eleito no Parlamento Fluminense, carioca, por unanimidade. Mas, brincadeiras à parte, o Bacelar mereceu, tem caminhado e conduzido essa casa com muita sabedoria, sabendo lidar com toda a diversidade que a casa tem, independente de partido ou ideologia política. Queria aqui parabenizar o meu irmão, o vereador Carlos Caiado, que também conduz a Câmara dos Vereadores de forma muito republicana e tem aí caminhado para que os temas para a cidade do Rio de Janeiro tenham avançado bastante. O prefeito Eduardo Paes tem o Carlos Caiado como um alinhado naquela casa, e aquela casa hoje tem tido um papel importante para o desenvolvimento do município do Rio de Janeiro. Eu queria aqui parabenizar o prefeito Eduardo Paes também pela sua eleição. O prefeito foi eleito no primeiro turno, começou aí no dia 1º de janeiro com o seu novo mandato. Eu queria aqui dizer ao prefeito que ele tem o partido PSD nesta casa junto com ele, trabalhando com ele, sendo aliado do prefeito Eduardo Paes. Queria parabenizar ao jovem vice-prefeito Eduardo Cavalieri, meu amigo, meu irmão, que sem dúvida alguma está conduzindo junto com o prefeito Eduardo Paes a prefeitura de forma brilhante, e eu não tenho dúvida que vocês podem aí anotar esse nome, Eduardo Cavalieri, será um dos grandes nomes da política do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria aqui falar sobre o cenário local. A gente precisa ressaltar a importância do governo Eduardo Paes. O desemprego do município do Rio de Janeiro continua em queda. A gente viu a volta do Galeão, né? O prefeito conduziu isso
diretamente com o presidente da República, Lula, a gente tem notado um aumento significativo do turismo no município do Rio de Janeiro. No plano nacional, a gente teve aí agora o aumento da gasolina e do diesel, isso impacta diretamente, né, diretamente nos preços dos alimentos, que vem subindo a cada dia, refletindo sempre um crescimento da inflação. Então, eu queria, mais uma vez, chamar a atenção da importância que nós temos aqui nesta casa, sob o ponto de vista tributário, para que a gente ajude ao governo do Estado a caminhar de forma correta com relação às contas do Estado. A recente sanção presidencial do Propag nos trouxe a Lei Complementar 202 de 2025. Com este programa, esperamos alcançar uma melhor equalização da dívida junto à União, algo fundamental e basilar para o crescimento sustentável do nosso Estado. Por outro lado, é essencial que os entes se unam para derrubar os vetos presidenciais por parte do projeto sancionado. Para o Rio, é ideal mantermos o que foi proposto pelo senador do PSD, Rodrigo Pacheco. E tenho a mais absoluta certeza e confiança de que o governador Cláudio Castro conseguirá se articular com os demais governadores para que, no Congresso Nacional, tenhamos uma lei que, de fato, atenda os anseios dos entes federativos. Ainda assim, precisamos continuar o processo de diversificação da nossa cadeia produtiva do Estado. Somos altamente dependentes do royalties do petróleo, o que, em tempos de barril com preço alto, é positivo, mas nos períodos de queda e volatilidade, deixa o nosso orçamento vulnerável e compromete os serviços básicos para a nossa população. Para a população mais carente, é importante eu ressaltar aqui que, junto com o prefeito Eduardo Paes e com o secretário de Ação Comunitária, Gustavo Freire, vamos trabalhar incansavelmente para regularizar as casas de milhares de famílias cariocas. Importante ressaltar que conduzimos a regularização fundiária quando eu era secretário de Habitação. Hoje a regulação fundiária está na SEAC com o secretário Gustavo Freire e tenho certeza que, juntamente com o prefeito Eduardo Paes, milhares de casas serão regularizadas nesse governo novo, do 26 a 2030. Encerro meu primeiro discurso do ano afirmando que teremos tempos de muito trabalho. Coloco-me à disposição do nosso prefeito Eduardo Paes e do governador Cláudio Castro. A união dos esforços e a implementação de políticas bem coordenadas levarão o Estado e a cidade do Rio de Janeiro à glória que jamais deveríamos ter perdido. Deputado Luiz Paulo, obrigado. Só queria aqui ressaltar mais uma vez a importância da união dos Estados e dizer para ambos os governantes dessa cidade que contem com o PSD nesta casa, sob sua liderança. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Cláudio Caiado. Convido Vossa Excelência a assumir a presidência, ao mesmo tempo que convido a deputada Lilian Bering para fazer o uso da palavra. Boa tarde, deputada. A palavra é sua. Boa tarde a todos. É um enorme orgulho assumir, depois de 30 anos de enfermagem, assumir essa casa. Venho oriunda de muitos amigos e muitas pessoas parceiras, então sou a representação da nossa deputada federal e enfermeira Rejane, que esteve nessa casa e brilhantemente fez todo um trabalho, não só pela enfermagem, mas pela saúde, da nossa deputada Jandira Fegali, que é um dos maiores nomes enquanto uma mulher forte, uma mulher poderosa e uma mulher que merece todo o respeito. E eu preciso dizer que também agradeço muito a todos e todas que me ajudaram a chegar até aqui. A minha colega de partido, Dani Balbi, no qual eu aprendo a cada dia, a toda a minha bancada, e cito não só a bancada do PCdoB,
do PT e do PV, no qual faço parte da Federação Esperança, mas toda a bancada que traz esperança com a questão da esquerda nesse país com tanta dificuldade, tanta desigualdade social. Quero ainda dizer que estou aqui em representação dos 400 mil profissionais de enfermagem do Estado do Rio de Janeiro. E tem uma frase, queridos deputados, mas principalmente para todo o meu grupo, que eu sempre digo: se enfermagem rima com coragem, rima com cada enfermeiro técnico e auxiliar de enfermagem, mesmo tendo o piso salarial da enfermagem, nós ganhamos, mas não levamos. Mas contem comigo, com Lilian Bering, para poder estar lutando para que o nosso piso salarial seja efetivamente no contra-cheque de cada enfermeiro técnico e auxiliar de enfermagem no Estado do Rio de Janeiro. Merecemos respeito, merecemos, então, dignidade, que é o que a gente precisa. Quero ainda dizer mais, não somos só a favor de um trabalho justo e digno, é porque a enfermagem está em 63% de toda a corporação de saúde. E enfermeiros técnicos e auxiliares, quando eles estão dignamente sendo representados, nós salvamos a vida da população. Quero ainda dizer para vocês que, enquanto emergencista e intensivista, luto e sei muito bem o valor da vida. Sei e por isso defendo muito a paz universal, porque sei que não é através de armamento que conseguimos fazer a diferença na nossa população. O que nós precisamos é de uma educação forte, porque eu venho de escola pública, eu venho de família pobre, eu venho de uma especialização, um mestrado, um doutorado, e mesmo assim sou considerada aquela que precisa estudar mais um pouquinho para virar outra profissão. Porque é isso que a enfermagem tem. A enfermagem, em alguns momentos, ela é cerceada do seu direito a salvar vidas em prol de outros grupos profissionais. Mas eu estou aqui principalmente pela segurança dos nossos pacientes. Porque a gente sabe que a enfermagem vê o que ninguém vê. E por isso a gente quer garantir segurança para os nossos pacientes. E com isso, eu termino meu discurso dizendo que essa casa pode contar, então, parabenizo o Rodrigo Bacelar pela excelente e retumbante vitória histórica. Parabenizo também o prefeito Eduardo Paes por tudo que ele tem feito dentro do Estado do Rio de Janeiro. Mas quero dizer que a cobrança vai ser muito efetiva na saúde, para todos os governantes e para todos os que estão na Assembleia Legislativa. Porque se enfermagem rima com coragem, enfermagem rima com toda a enfermagem, como eu digo, do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, e principalmente desse Poder Legislativo. Muito obrigado a todos e dou, então, a palavra aí para o presidente. Muito obrigada. Boa tarde, deputado. Obrigado. Seja muito bem-vindo a esta casa. Tenho certeza que a senhora desenvolverá um excelente trabalho no seu mandato. Próximo orador, deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair, queria só registrar aqui a emoção que é estar presidindo, mesmo que momentaneamente, uma sessão com o senhor, sendo um dos oradores com a palavra, o senhor. Obrigado, presidente, deputado Cláudio Caiado, um grande amigo, um dos poucos deputados que anda comigo pelo interior do Estado do Rio, defendendo o produtor rural, especialmente os criadores de cavalo manga larga machador. É sempre uma honra encontrar com Vossa Excelência em vários eventos, e a honra é toda minha de ser presidido por Vossa Excelência num dia tão importante. A nossa novata, Lilian Bering, seja muito bem-vinda. Fui presidente da Comissão de Saúde, tendo a enfermeira Rejane como minha vice-presidente, uma guerreira, uma lutadora, trabalhamos muito juntos, e é com todo carinho que esse parlamento te recebe. A enfermagem precisa desse cuidado e de deputados e deputadas que verdadeiramente lute pelos anseios e pelo direito da enfermagem, não só dos que ficam falando, que lutam só na hora de pedir o voto. Eu sei que a senhora é da luta, como é a enfermeira Rejane, e eu respeito muito, te desejo todo sucesso, parabéns, e tenho certeza que Vossa Excelência vai gostar muito de participar desse parlamento. Quero saudar aqui, apesar de já ter saído, meu amigo deputado Luiz Paulo, está aqui ainda, que nos orienta, nosso eterno presidente da Comissão de Tributação, um deputado que faz a diferença nessa casa, que nos ensina, que nos recebe com todo carinho, que se junta aos deputados que verdadeiramente querem discutir os problemas do Estado do Rio de Janeiro e exercendo com muita maestria e com muita justiça o seu mandato. O que está certo, ele apoia, o que ele discorda, ele explana.
Então, com isso, ele constrói um diálogo verdadeiro, sem ser puxa-saco, porque não é da base do governo, e com muita autoridade de já ter sido secretário estadual, vice-governador e há muitos anos deputado nessa casa. Então, meus respeitos e fica toda a saudação ao deputado Luiz Paulo, todo agradecimento pelo carinho de ter me recebido tão bem nessa casa. Senhor presidente, eu quero hoje abordar 3 temas rapidamente. Primeiro é parabenizar o nosso presidente Rodrigo Bacelar e o senhor que estava aqui no início do mandato, a deputada não estava. Nós tivemos uma eleição em 2022 muito diferente desse ano e eu acabei sendo um dos pivôs de toda aquela conturbação. No que pesa isso já está ajustado e resolvido, vale ficar relatado o ganho que essa casa teve. Quem participou daquela eleição e participou dessa, viu a construção totalmente diferente, a amplitude do diálogo e a construção feita pelo próprio presidente Rodrigo Bacelar, conversando com cada um, mostrando no parlamento, atraindo o PSOL, que foi uma coisa inédita. E por que do PSOL não votar nunca num presidente da casa, se o PSOL é tão atendido quanto todos os partidos dessa casa? O PSOL não fez mais do que justiça. Não teve nenhum e não tem nenhum presidente que atendeu mais as políticas públicas, os desejos do PSOL do que o deputado Rodrigo Bacelar, sendo este eleito pelo PL, de qual eu faço parte. Então, nós precisamos no parlamento, deputado presidente Cláudio Caiado, trazer essas discussões, porque aqui nesse chão desse plenário, todos nós temos direito de defender tudo, mas nós temos que ser justos. Então, quando eu vi o presidente Bacelar construir do PL ao PSOL, uma eleição com 70 deputados, mostra um amadurecimento desse plenário para que as discussões sejam sérias e retratando a verdade da causa de cada um. Não é porque o PL tem 18, 17, 19 deputados que tem razão em tudo. Muito menos não é o PSOL, que é uma oposição mais efetiva, que vai ter razão em tudo. Então, esse amadurecimento me deixou muito feliz. E a eleição do presidente Bacelar não só demonstra um parlamento forte e acolhedor de todas as causas, mas demonstra um parlamento dirigido por um deputado do interior, de uma cidade, Campos dos Goytacazes, a quase 250 quilômetros da capital. A minha fica a 350 quilômetros daqui. Toda semana eu viajo 6 horas para ir, na segunda para vir e 6 horas para voltar. Quinta-feira, muitas vezes chegando em casa 2 horas da madrugada. Isso não me faz melhor nem pior do que ninguém, mas me faz no direito de sentir confortado, de ter um presidente que vive as mesmas angústias que eu vivo. Então, eu faço questão de deixar esse registro. Eu tenho certeza que esse biênio do nosso presidente, de toda a mesa diretora, será muito melhor do que foi o biênio que se encerrou, vai ser mais produtivo, e tenho certeza também absoluta que vamos ouvir muitas críticas a algumas atuações do governo do Estado, mas também vamos constatar muitos avanços e muita disposição do governador Cláudio Castro em acertar. Por exemplo, sendo um dos raros governadores que tem aplicado o índice constitucional na aplicação da saúde desse Estado, que, diga-se por justiça, começou a ser aplicado com Witzel, e o governador Cláudio Castro tem mantendo. E eu fiz base de outros governos que eram bons governos, mas nunca aplicaram um índice constitucional. Isso precisa ser reconhecido. Então, vai ser um biênio produtivo. Tenho certeza que o governador tem ajudado muito. Quero aqui deixar um agradecimento muito especial ao governador Cláudio Castro e a toda a Secretaria de Estado de Saúde, que fez um aporte à região noroeste e parte da região norte de 42 milhões de reais para a saúde, num recurso extra. Foi 1,8 milhão para o município, 5 milhões e 400 para Itaperuna, 3 milhões para Bom Jesus, 5 milhões para Italva, acho que 5 milhões para Santo Antônio de Pádua. Isso ajuda muito, porque quando se fala das cifras e dos números da capital, 5 milhões não é nada, deputado. Mas para São José de Ubá, 2 milhões é muito. Significa talvez um ano de medicamentos do SUS garantido naquele município, numa população de 8, 10 mil habitantes. Então, esse
tratamento igual que o governador vem dando e que o nosso presidente nos ajuda muito a mostrar, e vários deputados que defendem o interior têm nos deixado alegres e mais confortados. Quero aqui, já encerrando, cumprimentar o vereador, vice-presidente da Câmara de Varriçai, que está aqui, vereador Antônio da Rapa. Varriçai, deputada, fica mais longe do que Itapiruna. Se você conhece, se você olhar o mapa do estado do Rio, de lá para cá ele é o primeiro, se você olhar daqui para lá ele é o último. É o município mais longe da capital do estado do Rio de Janeiro. Se eu levo 5 horas e meia, 6, ele leva 7 para chegar aqui. Então, um município produtor de café, que tem os melhores cafés junto com o Porciúncula do estado do Rio, um município próspero, mas um município que precisa de ajuda, precisa de reconhecimento, tem a sua economia baseada na agricultura e, sobretudo, no café. Né? Um município que passa dificuldade, mas que tem um povo muito lutador e decente, que ganha o seu dia a dia, a maioria deles, na produção rural. E já encerrando, quero aqui mais uma vez agradecer ao presidente dos trabalhos, deputado Cláudio Caiado. Leva o meu abraço para o seu irmão, foi deputado comigo aqui durante um período, e fico mais feliz de ter Vossa Excelência. Vossa Excelência é um pouco melhor do que o Carlos, você fala para ele, mas parabéns pela eleição com 51 votos. A gente sabe que não é fácil essa construção, porque lá também tem PSOL e tem PL. Então, para o PSOL votar junto com o PL, deputada, tem que ter uma química maravilhosa. Não é de qualquer jeito. Porque combina, vai. Chega na hora dá errado. Não funciona. Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns ao Carlos. Que Deus abençoe a presidência dele. Como eu peço a Deus que abençoe ao nosso novo biênio e a presidência do nosso deputado presidente Rodrigo Bacelar. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jair. Obrigado pelas palavras. Eu queria chamar o próximo orador, deputado Tiago Gagliasso. Não estando presente. Próximo orador, deputado Rodrigo Amorim. Também foi embora. Antes de encerrar a sessão, eu queria aproveitar a palavra do deputado Jair Bittencourt, e parabenizar ao Guilherme Fonseca, de Porciúncula, que foi eleito também prefeito de Porciúncula, região que o senhor falou aí, bem próxima a Varriçai. Queria dar os parabéns aqui ao prefeito Guilherme. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra a sessão.